Ótimo. Bom, boa tarde a todos que estão participando dessa reunião, o 7º encontro do projeto Boas Práticas em Sala de Aula, aqueles que estão participando de maneira síncrona, e um alô também para aqueles que vão assistir a gravação no momento posterior. É com muita felicidade que hoje a gente recebe a professora Helena Costa, que vai conduzir o nosso encontro de hoje, e ela vai falar sobre casos de ensino na administração, tá? Essa é uma realização do Núcleo Docente Estruturante, nosso encontro número 7. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Helena. Obrigado, Helena, por você ter aceitado o convite, né, prontamente. Obrigado. Obrigada a você. Pessoal, então, a gente já confirmou aqui, me escutam bem? Me veem bem? Para a gente seguir? Eu queria agradecer ao Diego por ter organizado. Ele sabe o quanto eu acredito nesse projeto. Eu sou daquelas pessoas que, quando não venho na reunião, depois eu assisto. Então, eu acho que é um projeto muito bonito do nosso departamento, que dá espaço para que a gente troque conhecimentos, para que a gente repense as nossas práticas pedagógicas, né? Para que a gente tenha aqui um apoio, que a gente possa se apoiar para inovar, para melhorar. Então, é com essa proposta que eu venho aqui hoje apresentar para vocês um pouco do que eu tenho feito na sala de aula com casos de ensino. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. Muito obrigada a todos e todas que vieram. Os colegas me deixam muito felizes pelo interesse no tema e pela generosidade de estarem aqui hoje. Então, eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha para a gente. Deixa eu só... Então, hoje, para começar, a gente vai falar de casos de ensino em administração, né? Eu imagino que a maior parte das pessoas já tenha tido algum contato com isso, mas depois a gente pode até falar um pouco como é que foi a vivência, se vocês já experimentaram isso na formação de vocês, porque durante a minha formação, eu não tive contato com casos, então foi uma questão mais recente na minha vida, e eu gostaria hoje de dividir um pouco com vocês essa trilha de aprendizagem que eu fui traçando aí nesses últimos anos. Então, eu queria falar rapidamente desses 5 aspectos hoje. São os temas que eu escolhi para a gente discutir. Então, primeiro eu queria falar um pouco do caso de ensino, o que eu entendo que é um caso de ensino em administração, falar um pouquinho dos seus benefícios, e aí eu convidei inclusive a Gabi, que é uma estudante que cursou comigo uma disciplina totalmente baseada em casos, para ela dar a visão dela, né? Porque eu acho que acrescenta aqui também. E logo depois dessa introdução, eu escolhi 4 perguntas para abordar com vocês, porque eu entendo que elas podem instrumentalizar um pouco mais quem quiser ir por esse caminho de trabalhar com casos na sua sala de aula. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como escolher um caso, como debater um caso, como avaliar o aprendizado numa disciplina que você usa casos e onde encontrar casos de ensino em administração. Então, isso aqui é o que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. E eu tomei a liberdade de copiar o Diego e a Carla no que eles fizeram nas apresentações deles, que me tocou muito quando eles começaram mostrando para a gente, dividindo com a gente, qual que era a inspiração deles. E estar aqui hoje me possibilitou revisitar e repensar por que foi que eu comecei a fazer isso, né? E eu acho que é uma das grandes graças desse momento é a gente poder refletir sobre a nossa prática pedagógica também. Então, só para vocês saberem um pouquinho, a minha inspiração, seguindo ali na linha que eu também adorei ouvir, a da Carla, fiquei super tocada com a do Diego, com a história do parque, né? Eu acho que são insights que a gente tem e que depois a gente vai amadurecendo. Então, eu tive uma inspiração lá em 2012. Eu já era professora do ADM desde 2009, e em 2012 eu comecei a me interessar muito por entender um pouco mais como é que funcionava o uso de casos em sala de aula. E aí eu tive a sorte, abri um edital da FAP, eu fui contemplada com esse edital e fui fazer uma visita técnica na Escola de Negócios de Harvard. Então eu fiquei lá uma semana, eu trabalhei com professores lá, eu fui à sala de aula, eu tive a possibilidade de experimentar como estudante lá,
e tive, né, a generosidade também dos professores lá que me receberam nos seus escritórios, que a gente pôde conversar sobre o backstage de tudo que estava acontecendo ali. Então, eu já estava bastante interessada nisso, mas eu ainda não aplicava nas minhas aulas com tanta intensidade, pelo menos. E aí, em 2014 para 2015, eu tive uma licença da UNB, eu fui para o Ministério do Turismo, e eu fui ser assessora especial do ministro do Turismo, como eu acho que os colegas sabem. E eu acho que foi nesse momento que eu sentei naquela cadeira ali de gestora pública, né, de tomadora de decisões no nível estratégico federal, que eu comecei a perceber que a tomada de decisão do gestor partia de um treinamento para a gente ter todo aquele ferramental que a gente conhece, que a gente estudou, ao mesmo tempo. E muitas vezes sob pressão, e muitas vezes com pouco tempo. Então, quando eu sentei naquela cadeira ali, eu percebi que eu precisava levar para a minha prática, e eu queria levar para a minha prática pedagógica na UNB, um pouco mais dessa experimentação do processo de tomada de decisão. Eu achava que isso era algo que faria diferença para os alunos. Então, foi aí que, em 2015, quando eu voltei para a UNB, eu comecei a dar a TCA1, que é uma disciplina de tópicos contemporâneos em administração, de 2 créditos, e eu decidi fazer uma coisa diferente com essa disciplina. Foi aí que, para mim, tudo começou, essa experiência começou. Então, desde 2015, eu tenho dado TCA1 e depois eu passei a dar TCA2, que são disciplinas totalmente baseadas em caso. E TCA2, não sei se vocês viram no grupo, que o Zé Márcio comentou da disciplina que eu dou, que é toda em inglês. É TCA2. Ela é totalmente baseada em casos e ela é totalmente em inglês. Desde do material, a discussão, as avaliações, tudo é em inglês. Então, essa é a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês. Como é que eu tenho utilizado casos, tanto em TCA1 quanto em TCA2, que têm dinâmicas um pouco diferentes. Por que isso? Porque TCA1 ela é uma disciplina para os calouros do nosso curso. E TCA2 já é uma disciplina que as pessoas pegam mais adiante no curso. Então, já muda um pouco o perfil do aluno, né? Mas é disso que eu quero falar, é dessa experiência que eu estou tendo nessas 2 disciplinas. Para a gente começar entendendo, né, e falar da mesma coisa, o que é um caso de ensino? Ele é uma situação-problema que está documentada, então está escrita, está registrado de alguma forma. Essa situação pode ser real ou pode ser fictícia. Se vocês forem olhando bases de casos, vocês vão perceber isso, né? Existem casos que são reais e os nomes foram trocados para preservar as pessoas ali envolvidas, e já tem outros que são completamente fictícios. Então, por exemplo, tem um caso que é super interessante, que a gente trabalha em TCA1, que foi escrita pela filha do dono do Habib's, quando houve o processo de sucessão da empresa. Então, é um caso real, as pessoas são reais e tudo mais, ela não trocou nenhum nome. Já existem outros casos que são essas situações, mas se troca a organização e tudo mais. Então, os 2 funcionam como casos de ensino. O que é importante? É que tenha personagens imersos num contexto. É isso que faz a diferença do caso. E tudo ao redor de uma situação-problema. E para que a gente faz isso, né? Quais são os benefícios que se espera desse método? Esse método, ele não é... A gente não pode dizer que ele é novo. A Escola de Negócios de Harvard utiliza esse método há pelo menos 40 anos. Então, não é que ele seja uma novidade, mas eu percebo que na prática pedagógica de administração aqui no Brasil, a gente ainda utiliza pouco, e quem utiliza mais acabam sendo universidades, faculdades privadas. Então, a gente conhece a SPM, que utiliza mais, o INSPER utiliza mais, a FGV também utiliza mais. E tem uma série de benefícios que se espera desse método, né? Da aplicação desse método numa sala de aula. Uma das coisas que, para mim, é mais cara, né, a razão pela qual eu comecei a me interessar por isso, era pela possibilidade de aplicação do conteúdo. Então, eu queria que os alunos tivessem ou se sentissem provocados a receber um conteúdo sabendo para que ele serve. Então, que a pessoa tivesse certas caixinhas ali na cabeça abertas, que ela pudesse entender para que ela vai utilizar aquilo, né? Não só aprender um conteúdo, mas já aprender aplicando. Para mim também,
esse método é muito importante porque ele tem ganhos em duas grandes vertentes. Uma vertente de comunicação, porque você aprende a ler melhor, a se expressar melhor, porque você vai defender um ponto de vista numa sala de aula, você vai construir ideias e vai persuadir as pessoas a embarcarem ali na sua ideia, na sua proposta de solução ou na sua análise, mas também tem um grande ganho analítico. A gente tem esses dois vieses esperados de ganhos de construção de habilidade, de competências com os casos. Outra razão que, para mim, é super importante utilizar casos, e a experiência que eu tenho tido com os nossos alunos reforça muito isso, é que é um processo muito colaborativo. Eles precisam trabalhar juntos, eles se juntam para pensar um problema, a gente vai ali desvendando interpretações possíveis, então eu acho que já vai treinando eles para um universo do trabalho que é mais colaborativo. E, sobretudo, o que se diz, né, e a literatura diz muito, por que é que as pessoas passam a utilizar casos? Para colocar o estudante no lugar protagonista. Porque o papel do professor fica muito modificado diante dessa prática pedagógica. O professor já não vai mais lá dar uma aula expositiva. Ele vai lá para conduzir um debate, conduzir perguntas que sejam levantadas durante a discussão e que trazer mais perguntas para que a discussão cresça e novos elementos surjam ali. Então, para mim, para que tudo isso? Como eu disse para vocês, a minha experiência lá como gestora naquele momento me mostrou que era preciso ter repertório. Se a gente decide, a gente aprende a decidir. E quanto mais a gente decide, mais preparado a gente vai estar para decidir. E foi isso que me levou até aqui. Só que aí eu acho também, né, se a gente está falando de protagonismo do estudante, tudo isso, não vale só a professora falar, né? E por isso que eu convidei a Gabi, porque eu queria ouvir um pouquinho dela. Eu não vi se ela já chegou. Gabi, você está por aí? Deixa eu ver. Já cheguei. Ah, então tá bom. Então eu queria assim que a Gabi pudesse falar um pouquinho para a gente como é que foi essa vivência dela, né? Ela como estudante caloura que entrou numa disciplina que era de casos, que benefício, como é que ela percebeu isso aí? Então, Gabi, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela, atualmente eu estou no meu 3º semestre, mas como a Helena já disse, eu entrei como caloura e fiz a matéria de TCA1, e foi o meu primeiro contato com o estudo de casos dentro da universidade. E eu acredito que, de uma forma bem simples, o estudo de casos ele vai unir a teoria e a prática, como a Helena também já havia mencionado. E eu sempre escutei muito de alguns colegas e até de pessoas que eu conhecia que já tinham ido para a universidade, já estavam no mercado de trabalho, o quanto elas sentiam falta de colocar na prática aquilo que elas estavam aprendendo. Porque eu acredito que todo mundo vai concordar que quando a gente coloca uma coisa na prática, envolve muitas mais variáveis do que aquela que a gente considera numa teoria, e torna um problema muito mais complexo. Então, até pela questão da tomada de decisão que a gente acaba treinando, isso gera uma autonomia muito forte no estudante e uma autonomia que vai impactar futuramente na atitude dele como um profissional. Então, eu queria até agradecer a Helena, tanto pelo contato na primeira matéria, porque isso me desenvolveu muito, tanto agora por estar tendo essa oportunidade de impactar outras pessoas da comunidade universitária. E eu até tive também o contato com o estudo de casos dentro da empresa júnior do curso de administração, porque eles usam o método de casos no processo de treinamento deles, e isso é uma coisa, assim, que eu não sei como eu aprenderia tantas coisas e como eu veria isso aplicado na prática se não fosse dessa forma. Então, eu acredito, assim, que é uma metodologia que tem muito a agregar academicamente falando. Legal, Gabi, obrigada. Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua disponibilidade. A Gabi fez a disciplina comigo, é minha monitora, já tem mais de um ano, né, Gabi, que você está no 3º, então você fez no 1º, e tem um ano que ela é minha monitora e trabalha no projeto da Casateca conosco, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, eu pensei também que podia ajudar a gente a entender o que não é um caso. Um caso não é um exemplo. Por que não? Porque um exemplo, normalmente você traz a questão e você já tem a resposta. Ah, isso aconteceu daquele jeito, daquela forma, naquele lugar. É super rico ter um exemplo, mas um caso não é só um exemplo.
porque ele está assentado mais na pergunta, mais no problema, do que na resposta. E uma das coisas que eu percebo que é preciso trabalhar com os nossos alunos, talvez pelo modo como a educação é construída até eles chegarem até a universidade, é romper com essa ideia de que existe a resposta certa versus a resposta errada. Vocês imaginam, né? Eu trabalho com calouros, nós temos uma turma de mais de 60, algumas vezes 60, 62, já cheguei a ter 62 nessa turma, e são pessoas que passaram no vestibular, passaram num exame que eles têm que acertar o que é verdadeiro, o que é falso, o que está certo, o que está errado. Então, as pessoas trazem essa bagagem de olhar para um caso tentando acertar a resposta. E eu acho que vem toda uma desconstrução do aprendizado que elas tiveram, do modo como elas aprenderam até então, de que na administração existem N maneiras de se resolver um problema. Você pode usar um ferramental diferente, você pode, a partir da mesma informação, tomar uma decisão diferente. Então, isso é algo que eu procuro trabalhar com eles, de que a gente se liberte um pouco da resposta certa. Aí eu tenho que acertar. O que os outros querem que eu diga aqui? Muito mais importante é você conseguir trilhar um caminho de que você entenda que você não vai receber esse conhecimento. Você não vai para a aula, e aí tem muito a ver com o que a Carla falou na apresentação dela, sobre a sala de aula invertida e tudo mais, que você não vai para a aula para receber uma iluminação divina que aconteça ali. Não é isso, né? Não se trata disso. Você vai para a aula para fazer o seu conhecimento junto com os outros. E eu acho que esse é um grande ponto que a gente precisa entender para ver a diferença desse método com outros que a gente pode utilizar. E eu trouxe para vocês essa citação que eu gosto muito, que é de um autor que tem um handbook, é um professor de Harvard que escreveu um livro para ajudar as pessoas a trabalharem com casos, e ele diz o seguinte: o desconforto é inevitável. Então, quando a gente está falando de uma aula baseada em casos, a gente sabe que vai haver ali uma posição de desconforto. Pode ter certeza que vai haver. Existe desconforto para o aluno, porque ele vai se expor, porque ele precisa dizer o que ele pensa. Ele não vai para aquela sala e ele vai poder se omitir. Então, esse fato da gente se expor muito mais traz algum desconforto, que é positivo para esse processo de fazer o conhecimento, né? Não é algo passivo, é algo muito mais ativo. E também tem um grau de desconforto para o professor, porque você entra numa sala que se preparou para um caso e você vai debater esse caso, você não sabe qual vai ser o resultado final daquela turma. Eu já tive 2 turmas de TCA ao mesmo tempo, com 60 alunos em cada, e eu achava assim fabuloso como no final da aula, sobre o mesmo caso, as conclusões eram tão diferentes, porque eram alunos diferentes, de cursos diferentes, e sempre traziam outros elementos ali para o debate. Então, esse desconforto, a gente precisa saber que ele vai existir. E aí, falando um pouco mais desse papel do professor, que muda bastante quando a gente está trabalhando com caso, eu gosto muito dessa frase desse professor de Harvard também, ele é professor da computação, que ele diz o seguinte, e eu até chamei a atenção para algumas palavras. Quando a gente está trabalhando com um caso de ensino, tem uma profunda vulnerabilidade envolvida, porque ninguém sabe ao certo como é que aquela discussão vai se desdobrar. E isso pode trazer uma série de receios, até mesmo para professores muito experientes, mas que nunca trabalharam dessa forma. Então, a minha proposta hoje, quando eu trago aquelas 4 perguntas, é para que a gente talvez se sinta um pouco mais confortável ou um pouco mais instrumentalizado, se a gente tiver interesse em lidar com essas aulas baseadas em casos de ensino. Então, para começar, eu escolhi como escolher. Eu acho que esse é o ponto de partida. Por quê? Eu passo um bom tempo do meu semestre ali na preparação para a minha disciplina, como todos passam, né? O que a gente vai dar, como é que a gente vai destrinchar essa ementa, quais vão ser os tópicos e tudo mais. E quando eu Web of Sciences Corpus. Acho que eu achei que era alguém falando, não é, né? Posso continuar? Então, um dos aspectos que eu acho que são mais interessantes é a gente pensar como eu vou escolher um caso.
Porque quando eu decidir qual vai ser o tema que eu vou trabalhar, o que é que eu quero naquela aula, eu vou escolher esse caso. Então, eu revisitei como é que eu faço isso. Eu vou dizer para vocês que eu gasto muito tempo. Assim, na preparação do semestre, eu gasto muito tempo. Eu pré-seleciono dezenas de casos e depois eu vou refinando quais são os que me atendem melhor. E aí, pensar nisso aqui para dividir com vocês me deu a possibilidade de pensar um pouco o que é um bom caso. No fundo, isso aqui é a discussão que está em jogo, né? Quando eu vou escolher um caso. Talvez seja um pouco óbvio, mas eu consegui organizar na minha cabeça para dividir com vocês que esses são os critérios que eu sigo. Então, primeiro, que seja um caso adequado para o conteúdo que eu quero e para o nível daqueles estudantes. Porque existem casos que são extremamente avançados e não vão me servir numa turma de TCA1, que são estudantes iniciais. Então, a gente precisa casar bem isso, né? Qual é o conteúdo que eu quero e qual é o nível desses estudantes. Não adianta um caso complexo demais para uma turma inicial, assim como não adianta um caso muito básico para uma turma já mais avançada. Para mim, também, é preciso que o caso tenha perguntas muito instigantes, porque eu acho que algumas pessoas já podem ter tido essa vivência, depois eu até queria escutar de vocês, se vocês tiveram, de terem alguma experiência de aprendizado com casos que era um caso enfadonho, que era bobo, que você olhava e falava, mas e daí? Né? Então, o caso ele precisa ter uma pergunta muito instigante. Ele não é só um relato, ele precisa ter uma pergunta que te mova. Ele precisa ter um contexto temporal e organizacional rico, com bastante informação, mas também, e aí talvez aqui eu vá dizer algo que não sei se vocês esperariam, mas ele também precisa trazer junto ambiguidades, ruídos. Um bom caso, ele não é óbvio, ele tem ambiguidades, porque a tomada de decisão tem ambiguidades, porque existem informações que você precisa que te faltam. Então, tudo isso, um caso bom, ele consegue trazer essas camadas de complexidade para a decisão. Então, esses são os critérios que eu sigo para escolher um caso para as minhas turmas. E aí eu passo para a próxima etapa, né? Eu já escolhi o caso, eu já bolei a minha programação, eu já decidi quais são. Como é que eu vou debater esse caso? Tem um tripé que o Elliott também fala que eu acho que é fundamental a gente saber. Se eu vou dar uma aula baseada em casos, eu preciso de 3 coisas básicas para que ela funcione. Eu preciso de preparação, tanto do estudante quanto do professor. As pessoas têm que estar bem preparadas para poder discutir esse caso. Eu preciso de presença, né? As pessoas têm que estar ali dispostas a discutir. E eu preciso de participação. Porque quando a gente fala da inversão de papéis que o caso possibilita, é até engraçado, mas o professor é quem menos fala na sala de aula. Eu estou me sentindo super estranha hoje aqui, falando desse tanto sem parar, porque faz muito tempo que eu não faço uma aula assim. Então, é curioso como você passa a ser quem pergunta muito, quem extrai elementos das respostas, mas você para de ser o expositor. E isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Isso também é uma questão da gente ir aprimorando, treinando, sabendo escutar mais. Eu acho que esse é um desafio grande na sala com casos. Você precisa, algumas vezes, sabe aqueles segundos de silêncio que a gente, às vezes, fica meio ali encabulado? Ele faz parte da aula, né, do debate do caso. E aí eu também parei para pensar como é que eu organizo as aulas. E deixa eu só fazer também um pequeno parênteses aqui. Eu sei que a minha prática, né, o método que eu acabei me ancorando mais é o método de Harvard, mas ele foi sofrendo, durante esses 5 anos para mim, uma série de adaptações para o nosso contexto, para o nosso ambiente, para a minha própria prática ali. Então, eu não estou falando de um método puro, mas eu acho que é importante eu fazer essa consideração para vocês. Mas eu voltei e revisitei, e achei muito divertido fazer isso, como é que eu organizo a minha aula.
E a minha aula, eu diria que tem esses 5 momentos aqui. Um momento de nivelamento, que a gente precisa entender se as pessoas leram e entenderam o caso, que a gente consiga apanhar os dados básicos, histórico, informações fundamentais. Então, essa é a entrada na aula de casos para mim. Depois, a gente constrói juntos ali o reconhecimento de um problema. Então, qual é o problema que a gente vai discutir? Ok? Entendemos que é esse o problema. E aí, o meu terceiro momento é um momento de ouvir um pouco as experiências deles, ou com aquele tema, ou com aquela empresa, com aquela organização, porque também é nessa hora, e vários professores que trabalham com casos falam muito isso, que quando você estabelece conexões prévias, né, com experiências prévias, ou com outras disciplinas, eu escuto muito, e talvez isso seja interessante para vocês, eu escuto muito na aula, assim, o professor ou a professora de introdução à administração falou disso, o professor de contabilidade falou disso, o professor de ciência política falou desse negócio aí de tal e tal coisa. Então, é um momento, e para mim tem um grande valor isso, que as pessoas consigam fazer essas conexões, né? Que elas juntem o que elas estão vendo em outras disciplinas, em outras salas de aula, ou que elas já tenham vivido, para trazer mais bagagem para aquela discussão. E isso é super importante. A gente partir do princípio que o aluno não é a tela em branco, não é. Ele teve um monte de experiências outras. A gente tem alunos que vêm com experiências que a gente não acreditaria, né? Então, desde a pessoa que vende brigadeiro desde os 10 anos de idade, até uma pessoa que tem uma empresa, que trabalha há muito tempo. Então, a gente tem muitas possibilidades ali na sala de aula. Olha aí, nossa participação especial. Mamãe, você tem um casaco para emprestar? Já, filha. Mamãe está apresentando agora, tá bom? Já a gente fala disso, tá? Já eu vou lá ver. Tá bom, você vê lá. Ô, gente, é assim, home office, né? Eu acho que todo mundo entende. Então, voltando aqui, o que acontece? A gente trabalha com essas experiências e parte para a discussão em si. Que tem esse trabalho que eu falei para vocês, que é muito mais de mediação, né? A gente vai mediando as contribuições que aparecem, trazendo novas perguntas, amarrando, algumas vezes até levantando uma discussão se é realmente aquela a melhor interpretação. Olha, a Vanessa está mostrando uma bebezinha linda aí também. Linda, Nina. Momento que de fofura. Momento É o home office. É o home office. Home office como ele é, não é não? É. Então, aqui, só para fechar esses momentos da aula, né? Uma outra coisa que eu queria dizer é que é importante, a aula de casos, ela é importante que ela comece, ela tenha um lançamento, mas ela tenha um fechamento. É muito frustrante você participar de uma aula que você discutiu um caso e não ter fechamento nenhum, porque acabou o tempo, porque as coisas ficam soltas. Isso gera um nível de angústia muito grande. Então, é importante a gente conseguir, e é um grande desafio, fazer caber na nossa 1h40, 1h30 de aula, algumas vezes, úteis ali, fazer caber tudo isso. Mas é como eu tenho trabalhado, de ter essa curva e de ter esses momentos preservados, inclusive para fazer um fechamento. Mas aí eu também quero fazer uma observação, que fechamento não é necessariamente uma conclusão. Existiam alguns momentos que os alunos queriam que eu dissesse como é que se resolvia aquilo, ou como seria a forma correta, né? E não é por aí que eu acredito num fechamento. O fechamento, ele é muito mais para dar sentido a tudo que apareceu ali, as convergências e divergências, muitas vezes, para que a gente possa olhar para essa situação com maior complexidade, do que para dar uma resposta que algumas vezes eles querem, né? E eles pedem algumas vezes uma resposta do tipo, professora, mas e aí? O que é o certo a se fazer aqui?
E eu acho que a gente já falou disso, dessa desconstrução do certo versus o errado. E também eu acho que vale a pena pontuar aqui que todo esse desenvolvimento da discussão e tudo mais pode se dar com muitas atividades diferentes. Dependendo do caso que eu estou utilizando, dependendo da dinâmica ali do próprio caso, dependendo de como é a turma, do tamanho da turma, do grau de envolvimento da turma, eu uso atividades muito diversificadas. É muito chato, chegou um ponto que eu usava muito o mesmo formato. Separa em grupos, a minha turma tem 60, então eu precisava separar em 10 grupos, pelo menos, para tornar a aula viável. Então, separa em grupos com 6 pessoas, depois junta, todo mundo fala no final, a plenária e tal. Então, eu percebi que a gente precisava ir mudando um pouco esse formato para ser mais divertido. O básico, eu diria que é isso, é uma preparação individual, depois ali na sala uma preparação em grupo, e depois uma plenária para escutar mais as pessoas. Mas a gente também faz simulações, que a Carla me inspirou muito, me ajudou muito, e eu passei a fazer um determinado caso que tem um personagem que é um prefeito, é um tomador de decisão público, né, sobre a política pública de turismo para o desenvolvimento de um município. Então, esse caso é muito claro quem é o personagem. O personagem central é um prefeito e ele tem uma equipe de assessoria. Então, nesse caso em especial, o que eu faço? Eu chamo alguém da sala para ser o prefeito, alguém para ser a assessora do prefeito, a advogada do prefeito, ou a prefeita, enfim. Eu componho esses personagens na sala e divido a sala em 2 grupos. Um grupo vai defender um desenvolvimento mais endógeno. Um outro grupo vai defender um desenvolvimento mais exógeno. E eles vão debater, vão fazer um debate, e depois o prefeito, com a sua assessoria, vai tomar a decisão e vai justificar por que foi assim para a turma toda. Isso gera, gente, um nível de engajamento que, se eu contar para vocês, vocês não acreditam. E eu não sei se alguém já dividiu parede ali comigo no pavilhão, às vezes eu tenho que sair e pedir desculpa para os meus colegas, pedir para o pessoal abaixar a voz, assim, porque realmente vai gerando uma vontade de participar e de falar e de se posicionar que eu não via na minha sala de aula antes. Isso, para mim, é muito recompensador do que a gente tem feito. As pessoas quererem falar, as pessoas quererem estar ali. Isso tudo eu acho que mostra um caminho que é interessante. A gente também algumas vezes faz jogos, faz visitas, a gente pode ler um caso e depois fazer uma visita a essa empresa. A gente chegou a fazer isso já umas 3 vezes e é muito interessante também. Ou convida o gestor, o empresário, para vir para a sala de aula no dia da discussão do caso, a gente também já fez nesse modelo, porque aí as pessoas vão levantando mais perguntas e tem uma pessoa ali da empresa que vai respondendo a essas perguntas. Então, existem muitas maneiras de se fazer. Eu não vou ficar entrando tanto em detalhe para a gente poder ter tempo de saber o que vocês gostariam de saber mais e tudo mais, né, na nossa conversa em seguida. E aí, esse pinguim, por que esse pinguim, né? Essa foi minha cara quando eu pensei, tem que ir para o ensino remoto com tudo isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar essa energia, esse engajamento para o online? Como é que eu vou fazer isso tudo majoritariamente assíncrono? Como é que eu vou exigir dos alunos, né, ou pedir dos alunos mais preparação ainda para poderem participar? E, juntando com tudo isso, tem a minha falta de experiência no online, em fazer casos no mundo online, e deles também. Então, essa foi a minha cara quando eu pensei que eu tinha que fazer isso. E o que eu sabia? Que a minha vida não ia ser assim. Vocês já viram essa foto? Alguém já viu? Não? Ninguém? Vocês estão me ouvindo bem? Não, Helena, estamos ouvindo, não vi não. Essa foto é uma sala de aula, de caso? É. Então, eu sabia que minha vida não ia ser assim, né? Essa é a sala de aula. Gente, se vocês quiserem manter o microfone ligado, pode manter. É muito melhor. Vamos aí com o microfone ligado. Que sonho, melhor. Viu? Pois é.
Pois é, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é a sala de aula 360 graus que a Universidade de Harvard montou para enfrentar aí a pandemia. Então, eles têm uma experiência de sala de aula que eles estão dizendo que os alunos estão super satisfeitos, está todo mundo muito feliz, os professores estão satisfeitos, porque reproduz um pouco mais a plenária que eles têm lá. Então, vocês estão vendo, tem cameraman, tem técnico de som, tem câmera HD, tem não sei o quê, tem cenário, tem estúdio. E eu sabia que minha vida não ia ser assim, né? Muito antes, pelo contrário. Então, eu pensei, como é que a gente vai para o mundo online sem perder o que esse método tem de bom e sabendo que eu não vou ter nada disso aqui? Aí, é isso aqui que a gente tem, né? Essa é a minha vida. Então, o que eu tenho feito? Eu bolei uma experimentação, que é o que eu estou fazendo, e eu também vou preferir agora não entrar em tanto detalhe. Se vocês tiverem mais interesse, a gente fala disso. Mas eu considero que, nesse momento, eu estou num grau de experimentação, de como fazer a transição para o online. Basicamente, o que eu fiz? Eu decidi fazer alguns vídeos que apresentam os casos, alguns fóruns no Aprender, para eles irem interagindo com esse caso, o material já fica lá, é um arquivo, é um PDF, né? Eles vão interagindo com esse material, eles participam dos fóruns, e aulas síncronas no Teams para a gente discutir os casos. O que eu tenho pensado? Eu tenho percebido que tem que encontrar qual é o momento ótimo da aula síncrona. E, na minha opinião, eu estou fazendo de várias formas para ver o que funciona mais, e o que está funcionando melhor é que eles se preparem, eles recebam material, talvez eles até possam participar de um fórum, aí eles vêm para a aula síncrona já tendo se preparado por uma semana, eles vêm, se encontram comigo, a gente debate aquele caso, e depois eles fazem uma atividade sobre esse caso que valha a pontuação deles. Eu estou achando que esse é o momento ótimo agora, mas eu estou experimentando de vários jeitos. Uma das demandas que eu estou tendo que resolver agora é que eu nunca tinha visto, eu não sei vocês, mas eu até comentei com algumas colegas que eu converso mais, que a gente, né, tem uma troca muito bacana. Falei, gente, eu nunca vi aluno pedir mais aula. E nesse momento eu vi, assim, os alunos começaram a pedir mais aulas síncronas para debater os casos, e eu passei a ampliar um pouco o número dessas aulas. Eu estou dando algumas aulas extras, ontem foi uma delas, e eu tinha 44 alunos dos 58 numa aula extra para debater um caso. Então, eu vejo que eles têm essa demanda. Eu tomei a decisão, nesse semestre remoto, de diminuir muito a quantidade de casos para poder aumentar o preparo ao redor deles. Então, para estender o tempo que as pessoas têm para preparar para um caso. Então, ao invés de cobrir muitos, como a gente cobria antes, eu estou cobrindo menos casos, mas com uma profundidade um pouco maior. E eu acho que está funcionando melhor para esse momento. Outra coisa que eu mudei, eu tentei aumentar a interação deles com o conteúdo. Como? Colocando enquetes para que eles sempre decidam qual é o próximo caso. Eu coloco 2 opções, eu faço um videozinho explicando quais são as 2 opções e coloco os 2 arquivos lá. E eles têm um prazo para decidir qual é o caso que eles querem. Por que isso? Porque eu acho que gera uma certa proximidade do aluno ele poder escolher o que ele quer estudar. Então, eu fiz uma pré-seleção e eles escolhem qual é o que eles querem. Eu coloco 2 opções por aula e os alunos vão votando e vão escolhendo. Eu acho que isso faz com que a gente consiga entregar um conteúdo um pouco mais personalizado para aquela turma, né? Os interesses daquela turma. E que a gente possa alcançar um pouco também dos interesses dessas pessoas jovens que estão entrando. Eu lido com alunos de 16, 17 anos, então eu acho que é importante que eles possam ter essa voz também. Também tenho buscado fortalecer um pouco mais os materiais multimídia. Então, se antes o caso era um PDF que ficava lá no Aprender, já era antes, agora a gente está trazendo mais elementos. Então, por exemplo, da Cacau Show, eles escolheram e tinha a opção Nubank e Cacau Show. Eles votaram no Cacau Show, a maioria da turma. Então, vamos fazer Cacau Show. E a gente vai trazendo mais elementos. Uma entrevista com o empresário, uma reportagem sobre a nova fábrica deles, para que eles enriqueçam esse olhar sobre essa empresa que a gente vai estudar. E aí a gente está fazendo atividades agora individuais, em trio e em grupo. Não vou falar muito disso agora, mas já vou abrir para o próximo tópico para a gente ir
e avançar mais rápido, que eu acho que é uma questão chave. Como avaliar? Para mim, essa é uma das decisões mais difíceis numa disciplina que é bastante baseada em casos, porque eu acho que o princípio que a gente tem que seguir aqui é um princípio da coerência. Eu não posso dizer para o aluno que ele é protagonista, que ele pode ter interpretações diversas, né, que existem possibilidades de interpretação, e depois dar uma prova para ele, ver o F para ele marcar. Eu acho que isso não seria coerente. Então, essa trajetória do como avaliar, para mim, é uma das questões mais desafiadoras, e eu diria que é onde eu mais me afasto do método de Harvard. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o professor ali, a prática do professor em Harvard, ele tem uma plenária, parece um anfiteatro nosso, assim, e ele tem um mapa. No final da aula, quando ele termina, ele dá uma nota para a participação de cada aluno que falou durante a aula. Então, o que conta ponto é a colocação que o aluno fez ali durante a aula. Então, ele é avaliado pelo que ele falou, ponto. Ele não precisa entregar uma análise escrita e tal. Então, aí, eu me afasto mais do método, porque eu entendo que para alunos de graduação, vale, talvez, a exposição, o risco que ele está tomando de se apresentar, de falar, de defender uma ideia, mas eu não acho que o que tem que ser pontuado é a densidade ou a qualidade da resposta dele ali, e seria muito difícil fazer isso no final da aula também. Numa aula como essa, falam dezenas de pessoas. Então, não funcionaria para mim, eu não acho que eu conseguiria fazer. O professor lá em Harvard tem 2, 3 assistentes que ajudam a fazer isso. Então, aqui, eu fui bolando uma maneira de como é que eu poderia avaliar. Tem coisas que eu abandonei, que eu já tentei e não gosto, não acho que fazem sentido mais, e tem coisas que eu gosto. Então, uma das atividades que eu gosto para avaliar uma disciplina que é baseada em casos é pedir para que os alunos encontrem, identifiquem casos nas bases que eu sugiro, eles escolhem um caso que eles tenham interesse e eles vão discutir esse caso com a turma. Então, para mim, isso é importante por várias razões. Porque eles aprendem a encontrar casos em bases, eles aprendem a pesquisar, eles aprendem a selecionar de acordo com os interesses deles, eles aprendem a conduzir uma discussão. Então, eles convidam os colegas a discutirem aquilo com eles colocam as análises deles, é super interessante. E isso sempre me ajuda a renovar os casos do próximo semestre, sabendo que essas pessoas, né, esses alunos com essa idade, com essa visão de mundo, têm interesse. Então, eu acho essa uma das atividades que é mais interessante. E aí, a última pergunta que eu queria tratar hoje é: onde encontrar casos? Se eu quiser fazer uma disciplina que usa bastante caso, onde é que eu vou encontrar? Aí eu fiz para vocês aqui uma listinha, vocês podem ver, e eu coloquei em ordem das bases que eu uso mais para as que eu uso menos. Então, a GV Casos é uma que eu uso muito, e se vocês tiverem interesse, depois eu posso falar um pouquinho da característica de cada base. Cada base dessa tem uma característica muito própria. Então, a que eu mais uso acaba sendo a revista da FGV, que é a GV Casos. A do INSPER eu uso bastante, e o INSPER tem casos, todo caso que está lá tem em inglês e tem em português, então eu consigo usar nas duas disciplinas. Uso da ENAP, mas uso um pouco menos, e uso algumas que são em inglês, que são essas últimas que estão aqui, porque é onde eu encontro os casos de TCA2 que são totalmente em inglês, né? Aí vocês podem perguntar, Helena, mas que maluquice é essa? Você diz que você usa o método de Harvard, né, se baseia muito nesse método, e aqui Harvard está, pelo menos aqui, né, que eu selecionei menos bases do que eu uso, mas por que Harvard está em último lugar? É uma pergunta, né? E eu vou dizer para vocês por quê. Porque os casos de Harvard, apesar de, na minha avaliação, serem extremamente bons, e eu leio muito eles são cobrados. Então, se a gente não tem orçamento para fazer isso, é muito difícil eu usar um caso que custa $8 por aluno,
né, por cada pessoa que vai ler numa sala de aula. Então, isso acaba inviabilizando o nosso uso de bases como essa, que cobram por pessoas. Todas as bases, o The Case Center tem casos pagos e outros gratuitos, eu acabo usando os gratuitos, o MIT também, tem alguns casos que são gratuitos, e normalmente os mais antigos, né? Os mais recentes, se você quiser o caso da Netflix na pandemia, você vai encontrar, mas você vai ter que pagar. Então, como professores, a gente pode ter uma inscrição lá que nos dá acesso a ler, mas não nos dá direito a distribuir. Então, por isso, eu uso pouco em sala de aula. Eu leio muito, eu me informo muito, eu me preparo muito lendo os casos deles, mas eu uso pouco em sala de aula por essa razão. Uma dica que eu até queria deixar para vocês é que, apesar de ter essa limitação do uso nos casos, por causa do preço, e com o dólar como está ainda muito pior, né? Eu uso muito essa base de Harvard, porque eles têm um teaching center, que eles chamam. Então, eles têm muito material, muito material. Eles têm uma escola lá dentro para ensinar os professores a utilizarem esse método. Então, eu uso muito para ler sobre como conduzir uma aula, como fazer uma boa pergunta numa aula e tudo mais. Então, eu acho que aqui tem algumas dicas. Mas aí que eu venho com a melhor notícia do dia para nós, é que a gente está bolando a nossa própria casoteca. A gente tem um projeto agora em andamento, que é para a gente ter uma casoteca do ADM. Aí eu vou convidar o Pedro, que trabalha comigo nesse projeto, ele é estudante do nosso departamento, e ele foi presidente da empresa Júnior, ele trabalha comigo, e eu queria que ele falasse rapidamente sobre esse projeto para vocês, para que vocês se familiarizem um pouco. Legal, tudo bom, gente? Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Primeiramente, enfim, sou o Pedro, estou no meu 9º semestre, eu já conheço alguns de vocês que estão aqui, eu estou com o orientador aqui, já peguei matéria com a Heloísa também. E primeiramente, obrigado, professora, parabéns pela apresentação até agora. Eu queria somente introduzir dizendo que caso a gente queira entrar nesse âmbito de ensino por casos, a gente tem 2 alternativas. Tá para sempre se alimentando de casos de outras universidades, outras faculdades, outros institutos, ou produzir o nosso próprio. E daí veio a ideia que a professora Helena trouxe, em colaboração com o professor Caio, também com o professor Henrique do Direito, da gente elaborar essa casoteca. Então, o que é uma casoteca? Basicamente um repositório de casos. A gente quer começar a produzir casos internos dentro da universidade, dentro do departamento de administração, inicialmente, para que os professores possam ter acesso a isso. E aí, qual que é a nossa ideia? Não somente que professores estejam escrevendo isso, mas que alunos também orientados por professores possam estar tendo essa experiência de entender um pouco mais sobre algum segmento do mercado, alguma empresa, algum negócio, para conseguir também escrever e entender. E aí, eu não sei se vocês já viram, existe uma figura bem legal de como que as pessoas aprendem. É uma pirâmide que diz quais que são as melhores maneiras das pessoas aprenderem. Depois eu posso até passar para a professora, para ela repassar para vocês, mas as 2 principais formas são uma ensinando e a outra é tentando vivenciar e aplicar o que você aprendeu. Então, dessa forma, a gente vai estar fomentando o ensino não somente para nós, alunos, mas também para vocês. Vocês também, na postura de ter que estar trabalhando um formato assim, de ensino, vão acabar ensinando bastante essa nossa ideia. O que a gente espera, então, do projeto é dar possibilidades e alternativas para os professores e para os alunos de como aprender e como ensinar também dentro dessa aula. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, acho que era só um... O áudio Pode deve prosseguir, ter soltado, Pedro. né? Show. E aí também trazer esse link com o mercado, que é uma coisa que até a Gabriela falou, e aí vindo também da minha experiência de ADM, também de estágio, que eu já trabalhei em alguns lugares, eu gosto de falar que quando você linka o que você vê em sala de aula com o que você está tendo que aplicar ali no dia a dia do mercado, é realmente algo sensacional, e inclusive ajuda a colaborar melhor dentro de sala de aula. Então, trazer essa vivência prática é algo muito legal. E a nossa ideia dentro do projeto, hoje nós estamos com 9 pessoas dentro desse projeto, então nós temos 3 professores, a professora Helena sendo a responsável gerente, nós temos 3
3 alunos que estão recebendo bolsa via o projeto A3M. Desculpa, professora, não sei se você comentou, mas esse projeto está sendo fomentado, né, pelo edital do Terceiro Milênio da Universidade de Brasília. Então, a gente vai receber o direito a 3 alunos bolsistas, então a gente vai estar eu e a Gabriela tocando o projeto na parte mais gestão, e a gente também chamou um programador. Porque que é a ideia? A gente quer criar esse repositório e botar ele dentro de uma plataforma que facilite o acesso de todos. Então, o que a gente quer é basicamente criar um ambiente que a gente consiga acessar dentro da sala de aula, qualquer caso, possa, às vezes, ler ele durante a sala de aula, ou, como a professora comentou, às vezes, planejar melhor e poder apresentar. E aí, qual que é o nosso processo? O que a gente está agora já estruturando? A ideia é que o projeto vai demorar 12 meses, então a gente começou ele agora em 1º de outubro e vai até 1º de outubro de 2021. Então, a gente está no momento de estudos e levantamentos de casos e casotecas para entender e definir os requisitos de como a gente quer estruturar esse repositório. A gente depois vai definir um manual que vai dar suporte para que professores, alunos e pessoas possam postar casos dentro da nossa casoteca. Então, a gente vai provavelmente ter um processo de edital para poder submeter alguns casos lá para dentro, mas a ideia inicialmente é a gente conseguir também gerar volume dentro da plataforma. A gente vai ter um braço de divulgação muito forte também, que a gente quer que todos entendam a importância dentro disso do departamento e até da face mesmo, que dá para aplicar isso muito para, por exemplo, economia também, contábeis, casos de finanças também. E aí a gente vai ter, com isso, em paralelo com o desenvolvimento da plataforma, que é o desenvolvimento do site em si, que a gente vai estar postando isso tudo. E aí, se eu não me engano, a professora vai trazer um pouquinho, que a gente já está com a plataforma beta mais ou menos desenvolvida. A ideia é, em 6 meses, a gente já conseguir apresentar para vocês a versão beta finalizada, ou seja, mais ou menos em março. Mas eu acho que a professora queria também já mostrar um pouquinho da plataforma. Obrigado pela atenção, gente. Obrigada, Pedro. Então, eu coloquei aqui para vocês verem. Esse é o nosso protótipo da nossa casoteca ADM. Aqui vai aparecer para vocês um caso que a gente já escreveu para ser um caso experimental, né? É um caso que a gente vai usar, inclusive, na minha disciplina de TCA1 agora, para vocês terem só essa dimensão do que a gente está falando, do concreto, do que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar uma base de casos que tenha a qualidade da UNB, que a gente possa se colocar, né, dentro das nossas experiências e que crie uma experiência de aprendizagem nesse espaço. Então, que possa ser colaborativo, que a gente possa contribuir, vários professores contribuírem, e a gente vai ter 2 grandes braços, os casos, a base de casos em si, e os tutoriais para que os professores e alunos aprendam mais sobre como utilizar casos em sala de aula. Então, é isso que está aparecendo aqui no protótipo agora. E a gente tem uma equipe super legal, super bacana que está trabalhando, estudantes bolsistas, outros voluntários, que estão aí junto conosco, comigo e com o Caio, e com o professor Henrique do Direito, que também está nos apoiando. É uma equipe interdisciplinar super legal. E é isso. Então, chegamos ao final. Era isso que a gente queria apresentar hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha aqui algumas pistas para quem desejar se aprofundar um pouco mais no assunto. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Bom, maravilha, Helena. Parabéns pela apresentação. Excelente, né? Acho que você conseguiu transmitir muito bem dentro de uma pauta que você elaborou, né? Até o comentário que a Carla fez no início da nossa reunião, assim, achei que você foi bem cirúrgica, né? Na escolha da abordagem para apresentar para a gente o tema dos casos de ensino em administração. A gente vai começar agora a próxima etapa, né? De perguntas, comentários e colocações. E eu vou tentar fazer, eu vou fazer a mediação disso aí. Então, eu já vi que o professor José Márcio levantou a mão, mas eu vou pedir para que quem quiser participar, faça a inscrição pelo chat, tá? Pelo chat, aí eu vou olhando e vou passando a palavra, direcionando, então. Então, por favor, José Márcio, fica à vontade. Não, muito obrigado pela apresentação, Helena. Extremamente pertinente, uma atividade que os alunos estão validando, né?
O engajamento de 2 alunos aqui, já com resultados, é uma prova disso. Parabéns, uma grande conquista. A gente conseguir a atenção dos nossos alunos já é difícil, e conseguir o engajamento para uma causa é um feito muito importante. Então, parabéns por isso também. Eu pergunto se a metodologia de caso, né, que o grupo está propondo, eu acho que é extremamente válido, muito importante, né, todo incentivo para isso. Eu pergunto se a gente poderia ter uma categoria de monografia baseada em estudo de caso, como se fosse uma opção que os alunos pudessem fazer ao final da sua graduação. Obviamente, com o mesmo rigor científico que a gente usa na nossa monografia, para que essa alternativa não comprometa a qualidade das monografias que a gente tem, né? Essa pergunta. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Diego, como que você quer conduzir? Você quer juntar algumas perguntas, depois eu respondo? Ou como é que você quer fazer? Eu acho que a gente pode ir fazendo uma a uma, Helena. Uma a uma? Tá bom. Tá bom? Então tá. Zé Márcio, muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio. Acho que você sempre tem estimulado para que a gente vá mais adiante, né, para além de onde a gente já estava acostumado, porque o desafio de me entregar uma disciplina totalmente em inglês foi seu, e eu acho que a gente está tendo um bom resultado. Sobre a questão das monografias, sabe que o Caio, eu não sei se ele está aí ainda, mas ele falou comigo na semana, tem umas 2 semanas sobre esse assunto, né? Isso foi um assunto que surgiu numa reunião nossa. Seria possível fazer monografias com esse formato? E, inclusive, é uma ideia do Caio, e eu acho que a gente tem que elaborar um pouco mais essa ideia. Porque, em princípio, e foi o que eu disse para ele, para mim, o que parece mais? Que uma monografia ela tem a densidade para se transformar num caso. Então, seria uma transição fácil, né? Talvez a gente pudesse estimular os alunos que os projetos que eles fazem na DIM, que os nossos projetos, os nossos professores têm tantos projetos, né, interessantes, possam virar um caso, e que as monografias também pudessem virar um caso. Eu gostaria muito de desenvolver esse entendimento junto com vocês, né, junto com os colegas, se seria o caso, se valeria a pena, né, que ele substituísse uma entrega final. Eu não sei responder isso ainda. Eu tenho algumas dúvidas, porque eu acredito que, na medida que você fez ali a pesquisa, você transforma num caso com facilidade. Agora, que a entrega final seja o caso, eu já tenho um pouco mais de dúvidas, mas para mim é um assunto em aberto que vai fazer parte desse nosso amadurecimento durante a construção da casoteca. E que, certamente, né, para o lado da casoteca, seria um grande ganho, porque a gente poderia ter mais volume de trabalhos com boa qualidade entrando na nossa plataforma. Mas eu considero um assunto para a gente discutir juntos. Assim, eu gostaria de pensar melhor isso junto com vocês. Se é o caso de substituir ou se seria o caso de estimular que as pessoas transformassem as suas pesquisas em estudos de caso também, né? Em casos de ensino, melhor dizendo, que elas possam ser transformadas em casos para a gente utilizar em sala de aula e fechar melhor a tríade, né? Da pesquisa, do ensino e da extensão, porque a gente também está propondo uma plataforma que vai ser aberta para a comunidade, que quem queira usar vai poder utilizar em qualquer faculdade, em qualquer universidade, casos assinados pela UNB. Então, essa é a minha ideia inicial. Talvez o Caio, eu não sei, eu não consigo ver todo mundo aqui ao mesmo tempo. O Caio está aí, né? Não sei se o Caio tem alguma interpretação sobre isso que ele queira falar. Bom, ele escreveu no chat que vai tentar ligar o microfone dele, que está com problema. Ah, tá bom. Enquanto isso, enquanto o Caio ele tenta agilizar o microfone, temos eu inscrito e a Carla. A minha pergunta... eu quero primeiro um comentário, né? Eu gostei muito dessa possibilidade de você estimular os alunos a trabalharem com ambiguidades, né, Helena? Então, assim, tirá-los da zona do conforto, né? Então,
Às vezes a gente passa, a gente vê isso em inúmeros momentos em sala de aula, seja, por exemplo, passando instruções de uma atividade, e aí os alunos querem que você mastigue aquelas instruções, elas querem um roteirinho, um protocolo, né, perfeitinho do que deve ser feito. Mas às vezes não, às vezes a coisa tem que ficar um pouco solta mesmo, né? E aí eu acho interessante, então, os alunos trabalharem com ambiguidade. Aí duas perguntas bem objetivas. Uma, a gente sabe que TCA é disciplina de 2 créditos, né? Então, em média, você trabalha com quantos casos no semestre? E como é que fica a questão do conteúdo? Assim, qual o referencial teórico que você utiliza, né, como pano de fundo para o desenvolvimento dos casos? Né? Diego, muito obrigada pela sua pergunta. São duas perguntas aí que a gente precisa dar atenção. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre a questão da ambiguidade. Eu não acho que as coisas sejam necessariamente soltas, né? Elas são bastante amarradas ao redor de perguntas. Mas o que eu chamo aqui de ambiguidade é que muitas vezes as pessoas acham que tem que ter uma certeza, que só é válida uma resposta se ela for uma certeza. E eu acho que eles precisam ser chamados para esse lugar de que ali existe uma interpretação, mas não existe uma certeza. Então, por exemplo, ontem numa turma a gente estava discutindo sobre uma empresa aqui de Brasília, que foi um caso que a gente construiu, eu construí junto com a DIM, foi um projeto que a DIM fez, era um cliente real da DIM, então aí também para vocês observarem uma possibilidade de cooperação super interessante com a empresa Júnior, a gente escreveu um caso sobre um atendimento que eles fizeram. Era um caso que era sobre o diagnóstico empresarial. Então, o que essa empresa tem de problema e como priorizar problemas para você poder fazer uma proposta de consultoria para essa empresa. Esse era o mote do caso, né? E alguns alunos falavam assim, eu acho que tem gente demais nessa empresa, tem que demitir. Outros falavam, não, eu acho que tem gente de menos, vejam, elas estão sobrecarregadas. Olha só, então a situação abre para diferentes interpretações. Quando o meu papel ali era chamar eles para dizer o seguinte, mas como é que a gente pode olhar para isso e ter mais densidade antes de tomar essa decisão? Vocês estão tomando uma decisão antes de interpretar melhor a realidade. Vejam só, a gente está olhando para um problema que é a sobrecarga, a gente está olhando, vamos olhar para o organograma aqui dessa empresa? Aí eu falei, vocês sabem o que é um organograma? Aí eles falaram, não sabemos. E aí eu falei para eles o que era um organograma. Então, o conteúdo ele vai entrando assim em pílulas ao longo do debate, eu diria. Isso para TCA 1. E a gente se ancora muito no que eles estão vendo de conceitual em introdução à administração. Então, ontem, uma das discussões que apareceu no caso, uma pessoa falou assim, eu acho que essa empresa tem um grande problema, ela não tem visão estratégica, ela está fazendo tudo operacional, as donas estão aí super sobrecarregadas e não tem visão estratégica. Eu falei, gente, vocês lembram lá de introdução à administração? Vocês não estudaram aquela pirâmide dos níveis de gestão e tudo mais? Professora, a gente estudou. Não era estratégico, tático e operacional? Nesse caso aqui, o que está sobrando, o que está faltando? Então, as nossas discussões vão entrando conteúdos assim. E eu acho isso de uma riqueza, essas conexões muito ricas. Isso em TCA 1. Em TCA 2, que os alunos já são mais avançados, eu vou te dar uma resposta diferente. Eles leem um caso, em inglês, 20, 25 páginas, e junto com esse caso, eu mando um artigo científico. Porque um dos assuntos daquele caso, para mim, eles têm que ler nesse artigo aqui. Então, por exemplo, o caso é do Cirque du Soleil, que fala das dificuldades do Cirque du Soleil e da gestão de pessoas, mas era um caso muito positivo, assim, tudo funciona, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Aí eu entreguei para eles um artigo para eles lerem sobre felicidade no trabalho e o que é felicidade no trabalho, como é que se mensura felicidade no trabalho. E a nossa discussão era como o Cirque du Soleil poderia mensurar a felicidade dos seus trabalhadores. Então, eles têm que juntar essas duas coisas. Por isso que em TCA, que é um nível mais avançado, a gente consegue fazer isso. Em TCA 2, né?
Em TCA1, eu diria que é dessa maneira um pouco mais fluida. E quando eu percebo que eles têm uma falta de um conhecimento ali, eu estimulo que eles procurem. Então, se eles falam, professor, eu não sei o que é tal coisa, eu falo, então, você aqui da turma, já entra aí, recupera aí, faz uma busca, o que é matriz Gucci? Que ele ouviu falar e não sabia o que era. Eu falei, faz uma busca aí e você conta para a gente daqui a 5 minutos. Então, existem essas maneiras da gente ir fazendo. E também uma outra coisa que eu fiz com eles ontem, eles tinham lido um texto sobre tomada de decisão. Esse foi um dos referenciais conceituais que eu usei sobre tomada de decisão e da importância de reconhecer o problema. Então, um outro pano de fundo da discussão de ontem era como reconhecer o problema nessa realidade que é ambígua. Tem 35 problemas nessa empresa, não tem um. A realidade não se apresenta dessa forma. Você não chega numa empresa e você enxerga qual é o principal problema de cara, né? Você precisa analisar para chegar a essa conclusão. Então, a gente foi falando de ferramentas e tudo mais. Não sei se te respondi. Estava no mudo. Desculpa. Só faltou você dizer, em média, quantos casos você utiliza ao longo do Quantos semestre? casos? Em TCA1, eu fiz uma conta outro dia, quando era no presencial, eu acho que eles saíam da disciplina tendo visto uns 15 casos. Contando os que eu escolhi, que são 6, 7, às vezes 8, dependendo do ritmo da turma, e contando uns 6, e contando os que eles apresentam ao final, né? Os que eles escolheram. Então, eles sairiam da disciplina tendo visto uns 15 casos, mais ou menos um por semana, né? Uma média aí de um por semana. Só que agora, quando a gente foi para o remoto, o que eu me dei conta? Seria impossível esse ritmo. Impossível. Eu acho que era um nível de demanda que a gente não conseguiria atender agora. Então, eu reduzi bastante, porque eu coloquei o dobro de tempo em cada caso. Então, eles vão ver metade dos casos agora, ou menos. Por quê? Porque eu também mudei a atividade final deles. Ainda que... Sim, não, eu estou te respondendo isso, mas eu estou pensando aqui em uma outra coisa. Eu reduzi o número de casos à metade, coloquei para eles votarem, né? Eu já tinha selecionado lá os que eu queria fazer. E aí eu coloquei a cada aula 2 opções para eles irem votando. Então, a gente já vai cair pela metade. Mas, ao mesmo tempo, eu pedi para eles fazerem uma atividade que valia nota, que era para cada estudante, e a turma tem 58, cada um escolhia um caso para poder mostrar para a turma. E eles fizeram eles fizeram num fórum, eles mostraram qual era o caso, por que eles acharam interessante, qual era o principal problema de gestão daquele caso e como é que eles fizeram para encontrar. E aí a gente fez uma aula síncrona que todo mundo pôde falar um pouco. Não todo mundo, né? Mas algumas pessoas falaram um pouco dos casos que escolheram, por que era interessante, por que escolheu aquele caso. Então, para você ver, em uma aula, a gente teve a possibilidade de ver 48 casos, mas de uma maneira mais superficial. Agora, para o debate em si, esse semestre eu mudei uma coisa. Ao invés deles escolherem, cada grupo escolher um para debater ao final, porque seriam necessárias muitas apresentações, e eu achei arriscado a gente deixar tantas aulas síncronas assim, né? Eles vão todos debater o mesmo caso, que é esse caso Corina, que está lá na nossa casoteca. Então, a gente também vai mudar a quantidade. Mas são muitos. Em TCA2, são 2 semanas de preparação para cada caso. Então, também aí uns 6 casos, porque o último comentário que eu quero fazer, eu passo 2 ou 3 semanas trabalhando com eles. O que é um caso, como é que se debate um caso, como se analisa um caso, para eles entenderem o que eles estão fazendo e a corresponsabilização deles nesse processo. Então, em TCA2, eu acho que a gente fica aí com uns 6 casos, mais ou menos. Excelente, obrigado, Helena. Vou passar a palavra, então, para a professora Carla. Obrigada, Diego. Helena, adorei a sua apresentação. Tudo bom? Eu estou me sentindo assim, com o tempo de muitas tentativas e erro, muitos anos de tentativas e erro poupado, porque a maneira como você estruturou, né, todo o seu trabalho, mostrando todos esses elementos
Imagino que tenha dado um esforço, tenha requerido um esforço enorme por sua parte. Eu agradeço muito por você ter se dedicado dessa forma para atender a gente. E queria comentar alguns pontos que eu gostei muito e que se alinham muito com a forma como eu penso o ensino, né? E até, inclusive, hoje foi um tema que eu debati com os alunos na sala de aula, que foi essa questão do desconforto. Quando a gente lida com problemas de administração em geral. Eu passei um exercício em que eles teriam que montar uma estrutura organizacional para as equipes de trabalho e falei, olha, já preparo vocês, porque vocês vão sentir desconforto, vocês vão sentir uma certa angústia ao realizar a tarefa, né? E foi justamente o que você trouxe, essa ideia de que, na vida real, a gente não tem as coisas estruturadas, e isso é necessário aparecer no contexto educacional. O aluno precisa ter contato com a emoção que ele vivencia ao interagir com um contexto desse tipo, porque é assim que vai ser quando acabar a universidade, né? Então, você mostra uma ferramenta que permite que o professor desenvolva junto aos alunos muito além da técnica, mas também essa questão do repertório que você falou, né? Trazendo competências socioemocionais para a formação. Então, transcende muito a ementa esse tipo de trabalho com casos. E aí vem essa questão do conteúdo, né? Como a forma como a gente está acostumado a ver o conteúdo, como o conteúdo da disciplina é limitada. O conteúdo não é só o conteúdo, é todo esse repertório que é criado. Então, eu gostei muito e acho que essa sua fala sobre o desconforto e a vulnerabilidade vale não só para os alunos, como também para nós, né, a utilizar da metodologia. E eu gostei muito também dos 5 momentos que você estruturou, mostrando como você conduz dentro da sala de aula, porque ao mesmo tempo que você jogou para a gente, olha, vai ter desconforto, você também jogou uma forma da gente reduzir esse desconforto, que é estruturando esses passos em sala de aula. E o meu desconforto maior no momento agora é com a aula síncrona, né? Então, a minha pergunta também tem relação com isso. Esses 5 momentos que você adota na aula, que na aula presencial eu consigo enxergar muito bem a fluência de um levando ao outro, nivelamento, né? Que aí você cria uma ativação ali, uma motivação entre os alunos, já consegue entender o que eles podem trazer para a discussão, aí trabalha o reconhecimento do problema. A questão da conexão com as experiências eu achei fenomenal, porque traz para o aluno a responsabilidade de se colocar, né? E, ao mesmo tempo, eu imagino como ele deve se sentir valorizado e incentivado a participar. Né? Ele vê que ele é alguém realmente dentro da sala de aula, que é chamado a contribuir. E depois vem a discussão e o fechamento. Bem, na aula síncrona, como que você tem trabalhado esses momentos? Porque, para mim, tem sido um desafio muito grande fazer essa fluência acontecer na aula síncrona. E ainda dentro desse tema, você falou que você usa muitas atividades, né, para poder promover essa discussão, que é uma dessas etapas. Na aula síncrona, que tipos de atividades você tem feito? Então, é uma pergunta mais no sentido de obter uma luz, além das que você já deu para a gente aqui hoje, mas de obter uma luz a mais para que a gente possa atravessar esse período de ensino remoto. Carla, super, super obrigada. Você, como eu disse durante a apresentação, e reconheço mais uma vez, assim, já me ajudou muito a pensar em alternativas para não repetir a mesma dinâmica ali, né, toda a aula, porque tem uma hora que as pessoas se cansam de se dividir em grupo, fala no grupo, aí depois cada um fala um pouquinho e tal e tal. Então, aquela dinâmica que eu contei, que a gente passou a adotar para o caso da política pública de turismo, foi muito inspirada numa conversa que a gente teve, e eu acho que funcionou super bem. Eu vou dizer, eu estou de mãos dadas aí com você na dificuldade de transplantar isso para o ensino remoto. Como é que eu tenho feito? Eu não vou dizer que é a mesma coisa, sabe? Eu devia até ter convidado algum aluno, né, que está no ensino remoto para falar. Eu vejo que eles estão animados, sabe? Eles gostam. E todo final de aula com eles, o que eu tenho feito no ensino remoto? Eu separo 5 minutos da aula para perguntar, e aí, pessoal, como é que foi? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Porque eu estou tentando, né? Eu estou experimentando, estou vendo como é que funciona. Um dos retornos que eu tenho, que eu acho super interessante de dizer para vocês, é isso que você chamou da valorização do aluno. Eu tenho alunos que falam assim, professora, nessa aula eu tenho voz. Eu tenho voz. Porque tem gente que cuida do restaurante da família há não sei quantos anos. Tem gente que já teve uma série de experiências que, quando você diz para ele, olha, a sua opinião importa, né? Só que é a sua opinião, e tem uma coisa que eu tenho que repetir muito,
Não é uma opinião, qualquer opinião, é uma opinião baseada em evidência. Qual é a evidência do caso que te faz poder fazer essa conexão, né? Então, isso é um trabalho constante que a gente tem que fazer. Retome evidências, né? Com base em que você acredita que dá para concluir isso. Então, eu acho muito interessante essa valorização do aluno, e eu vou dizer para você qual é o meu maior desafio agora. Eu vou tentar te oferecer uma parte da luz que eu estou enxergando, mas a outra eu vou dizer que a gente está junto no escuro aqui ainda, de quando a gente está numa sala presencial, eu acho que a gente sente muito a temperatura da turma. A gente sente, as pessoas têm caras, têm bocas, têm reações, têm, ai meu Deus, isso não, professora. É muito mais fácil fazer o debate fluir, muito mais. E eu vou te dizer que eu tenho cada opinião acalorada, que é muito interessante quando você fala dessa construção de outras habilidades, né? Da habilidade de ouvir. Você pode estar ali louco para falar, mas você tem que escutar. Agora é a hora de escutar uma opinião que é contrária à sua. A gente passa a lidar muito com o contraditório, é mais fácil no ensino presencial fazer isso, porque eu vejo a cara de quem está reprovando aquela ideia, né? Então eu chamo essa pessoa. Eu digo, olha, o Diego acabou de defender que a gente deveria trazer um resort para a cidade, porque é isso que vai resolver o problema da cidade, do desenvolvimento do turismo. Mas, Carla, eu vi que você fez uma cara aí que parece que você não pensa assim. O que é que você pensa? Aí a pessoa fala, não, professor, eu penso que isso é um absurdo, devia ser assim, devia ser assim, devia ser assado, veja só, o prefeito quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Então, no ensino presencial eu consigo isso mais. No ensino remoto eu estou achando isso bastante difícil. E como é que eu estou fazendo? Eu estou combinando módulos de participação. Eu coloco a pergunta e eu escrevo 2 pessoas. Não tem a mesma fluidez, gente, não vou mentir, né? Não tem a mesma fluidez. Mas eu coloco uma pergunta e digo, olha, tem 2 inscrições abertas, quem quer falar? Aí 2 pessoas se inscrevem e falam. Se as opiniões forem parecidas, eu tento chamar uma pessoa que tem uma opinião diferente. Alguém discorda disso? Alguém na turma acha que não é por aí? Aí uma outra pessoa traz uma outra percepção. Mas a gente perde, né? Como aqui agora, gente. Eu estou vendo o rostinho do Diego e da Carla. Aí eu estou vendo umas fotos e eu estou vendo uns nomes. Claro que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que a gente perde uma série de coisas. E com os alunos a gente vê lá um monte de figurinha, imagina eu com 44, 50. O que é um desafio para mim agora? É fazer com que mais pessoas participem. Porque numa sala de aula presencial eu consigo fazer muita gente participar e eles brigam para falar. Tem dia que tem briga, assim, de dizer, não, mas eu quero falar, eu quero dizer, não é por aí e tal. Já no ensino remoto, eu estou fazendo blocos que não dão tanta fluidez. Então, é assim, olha, pessoal, a gente vai começar nivelando o entendimento do caso. Tem 2 lugares para falar. Quem quer falar? Diego e Caio querem falar. Então, falem. Se eu achar que está faltando alguma coisa, eu complemento ou eu chamo uma visão que seja diferente daquela, né? Para trazer essa camada da ambiguidade também, da contradição e tal. De aprender a lidar com uma opinião contrária à sua. Isso é um aprendizado para eles, danado, né? De que eu disse, mas o outro disse que não pensa igual a mim. Várias vezes sou eu que tenho que dizer, pessoal, isso é normal. É normal você pensar de um jeito, você pensar do outro. Vamos voltar às evidências. Vamos olhar para o caso outra vez. Que evidência a gente tem para acreditar que isso aqui se sustenta? Então, eu estou achando difícil ter fluidez, mas como é que eu resolvi? Eu estou seguindo aqueles mesmos momentos, mas eu estou abrindo um número de inscrições. 2 pessoas falam, depois outras 2, depois outras 2. Mas é mais difícil dar fluidez mesmo. Respondi. Acho que sim, eu acho que o segredo talvez esteja no lançamento das perguntas para cada módulo, né? E você, ao inscrever 2 pessoas, estabelece ali que pelo menos 2 têm que entrar para participar. Eu acho que isso deve estar ajudando a amarrar a necessidade de participar. Eu acho que eu já consegui ver algumas possibilidades para mim aqui com essas ideias que você trouxe, Helena. E quero te dizer também assim que muitas coisas que eu venho fazendo hoje são das nossas trocas, viu? Então, aproveitar também para agradecer, porque você me ajudou bastante, me trouxe muitos recursos que eu venho aplicando e, assim, eu me sinto totalmente representada pela sua forma de conduzir suas práticas pedagógicas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carla. Muito obrigada. Parabéns. Bom, gente, eu fico muito feliz de poder
ver o resultado dessas trocas, né? E a gente compartilhando e tentando expandir isso com os demais colegas do departamento. O Caio ligou a câmera. Caio, você conseguiu resolver o seu microfone aí? Você quer fazer algum comentário? Então, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Eu acho que só agradecer também a Helena, né, a oportunidade de estar dando palpite nessa questão da Casotec. Eu estou mais como um palpiteiro observador do que alguém que, de fato, está colocando a mão na massa, né? Acho que é importante essa interação, até para, como a Helena destacou bem, a gente permitir que os alunos tenham uma vivência com o processo de tomada de decisão. Eu gosto de destacar com os alunos, na primeira aula de metodologia, uma fala que o meu professor de álgebra linear ele gostava de falar. Ele falava, pô, vocês têm dificuldade de entender esses negócios aí em várias dimensões, mas a gente está aqui para formar profissionais de nível superior. A gente não quer formar profissionais que resolvem problemas estruturados. A gente quer formar profissionais que têm a capacidade de abstrair, que saibam resolver problemas cujas soluções não são conhecidas. A gente não quer alguém que só repita. Então, acho que trazer os casos permite a gente ter essa dinâmica, essa interação com os alunos, que eu acho que é bastante rica. Acho que é mais isso mesmo, só fazer esse aporte. Excelente, excelente. Bom, gente, Helena, a gente está caminhando já para 2 horas de reunião, né? São 3h55, então no chat não tem ninguém mais inscrito. Bom, você gostaria de fazer algum comentário final? A gente acha que a gente pode fazer o encerramento. Eu queria... Está falhando um pouquinho o seu... Eu queria agradecer... Acho que tá Vandinha, né? Tá um pouco ruim. Melhorou. Eu quero agradecer ao Caio, porque eu acho que essa ideia da Casotec... Melhorou? A ideia da Casotec já... a gente já vinha trabalhando casos para ler aula. Queria só dizer para vocês que eu acho que o Enem foi um espaço muito rico para isso também. O Caio, acho que um dia apareceu com essa ideia, e eu falei, Caio, eu penso que está começando a ver os casos. Eu não consigo, sabe, da riqueza que a gente vê, das nossas experiências, dos nossos alunos, dos nossos professores, e a gente só consumir casos de outras universidades. Então, isso para mim começou a ser uma... Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Para mim deu uma travada aqui. Acho que travou, tá um pouco picotadinho, Helena, mas a gente está ouvindo. Melhorou agora. Tá, né? Para mim travou. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, assim, que eu acho que a gente pode avançar no uso desse método, que a gente vai conseguir unir pesquisa, ensino e extensão de uma maneira muito interessante, e que eu já tinha essa inquietação, porque eu uso muito as bases, né? Eu uso muito caso, e de outras universidades. Por que eu leio tanto a SPM, INSPER, FGV? Por que a UNB... Parece que agora deu uma travada boa. Foi um convite, sabe? Para a gente pensar um pouco na nossa... Travou? Então... Agora travou? Então, pessoal, eu vou me despedir. Desculpa, Helena, é porque estava ficando picotado, aí deu uma travadinha mais longa, mas enfim, pode encerrar o seu raciocínio. Então, eu acho que vai ser importante a gente dar esse passo, melhorar, trazer mais essa ferramenta para a gente e colocar o UNB nesse protagonismo da geração dos casos também. Eu acho que não dá para a gente só consumir casos de outras universidades, não tem porquê isso. A gente também tem condição para a nossa sala de aula, outras experiências e essas pontas que a gente tanto conversa no UNB. Beleza, bom, travou mais uma vez. Gente, eu gostaria de agradecer... E agradecer a todos vocês que dispuseram o tempo. Do ciclo, né? Bom, Helena, obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, você aceitou o convite, você é um entusiasta do projeto Boas Práticas em Sala de Aula.
Eu acho que a gente está construindo uma coisa muito bacana aqui. Esse material está ficando disponibilizado no canal do YouTube do departamento. Então, assim, o público, né, é amplo, as possibilidades são imensas. Queria te dar também parabéns a você e ao Caio pela proposta, né, e realização, essa construção da Casoteca. Eu colocaria minhas fichas, né, fazendo uma metáfora aqui, eu colocaria minhas fichas nesse projeto. E, enfim, vocês estão de parabéns e podem contar comigo também, tá? Eu gostaria de lembrar aqui que nós temos um novo encontro, o último previsto para o semestre, será conduzido pela professora Zigrid. Ela vai falar sobre criatividade em sala de aula, né? Criatividade, e acho que para daqui a 2 semanas, tá? Mas, enfim, eu vou comunicar a todos a data certinha com bastante antecedência. Então é isso. Obrigado a todos, continuem se cuidando. Desejo a todos uma boa semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada.